primeiro livro de Reis, nós estamos no meio de uma série de mensagens, e essa série de mensagem a gente titulou como Supere-se Todo Dia, ok? Na semana passada a gente falou sobre a rejeição, que pode ser superada por meio do perdão. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens. Vou procurar ser bem objetivo para que nós possamos avançar. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, a partir do versículo 8. Supere-se todo dia. Essa série de mensagens está baseada num livro que nós adquirimos no congresso que nós fomos, do pastor Márcio Meira, e ele muito nos abençoou, e os temas das mensagens são baseados nos capítulos do livro. Depois eu posso, compartilhar com os irmãos o livro. Quem quiser adquiri-lo também será uma bênção. E hoje nosso tema, nosso supere, hoje é superando a escassez com a abundância. Pedi a Kézia para colocar a arte ali. Nós vamos falar um pouquinho sobre escassez e sobre abundância. E esse texto vai nos orientar, nos vai dar direção para que possamos aplicar a palavra de Deus em nossas vidas. A partir do versículo 7 vai dizer assim o texto: Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então, a palavra do Senhor veio ao profeta Elias: Vá imediatamente para a cidade de Serepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: Pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: Por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nem um pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: Não tenha medo, vá para casa e faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia que o Senhor fizer chover por toda a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e para a sua família, pois a farinha da vasilha não se acabou e o azeite da botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por meio do profeta Elias. Amém, irmãos? Superando a escassez por meio ou com abundância. Quando confiamos em Deus e colocamos a sua palavra em primeiro lugar, Ele transforma a nossa escassez em abundância, suprindo cada necessidade com fidelidade diária. Amém, irmãos? Gostaria de pensar com vocês sobre escassez. Quando a gente fala de escassez, a gente fala de algo desesperador, algo terrível, sobre falta de alguma coisa. Vivemos um tempo em que a palavra escassez está em todos os lugares. Nós podemos encontrar a palavra escassez em muitos lugares. Escassez de recursos financeiros. Quando muitos olham para a conta bancária e veem mais boletos do que saldo positivo. Talvez você entrou aqui essa noite numa escassez financeira. Escassez de tempo também. Em uma sociedade acelerada como a nossa, tudo é para ontem, para agora, onde parece que o relógio corre mais do que nós mesmos, não é isso?
Então nós estamos escassos de tempo. Há uma escassez de tempo por causa da nossa aceleração. Também há escassez nos relacionamentos. Escassez em relacionamentos saudáveis, onde vemos famílias sendo desfeitas e amizades superficiais, relações líquidas, que são baseadas em barganhas, em interesse. Há uma escassez disso também. Escassez de esperança, irmãos. No tempo que nós temos vivido, quando olhamos para as notícias e parece que tudo caminha de mal a pior. E nós temos visto isso, né, e ouvido nas redes sociais, na mídia, quantas barbáries acontecendo, quantas guerras. Há uma escassez de amor, há uma escassez de esperança. As pessoas têm andado sem esperança. Há uma escassez. Quantas vezes nos sentimos como essa viúva de Sarepta, preparados para morrer, desesperados, sem esperança, sem uma perspectiva, sem uma expectativa de vida. Ela olhou para a sua despensa e só viu um punhado de azeite, de farinha e de um pouco de azeite. Talvez hoje você entrou aqui, você que nos visita, você que é membro da CIB, talvez você entrou aqui hoje e olhou para a sua vida e só tenha visto um pouco. Só existe um pouco na minha despensa. Um pouco de força, um pouco de fé, um pouco de esperança. Talvez você esteja assim hoje, cansado, desanimado, numa total escassez. Mas é exatamente nesse cenário de escassez que Deus pode fazer coisas maravilhosas e coisas grandiosas. Amém, irmãos? Por meio da provisão diária. Esse pastor, autor do livro, Márcio Meira, vai dizer o seguinte, que a escassez não é para nos paralisar, mas para nos impulsionar a confiar mais em Deus. Talvez você entrou aqui essa noite achando que não há mais solução, que não há mais saída para você. Uma escassez total, o fundo do poço. Mas Deus pode fazer dessa situação, um escape para te impulsionar para algo ainda maior, para um grande milagre, para a abundância. E nós aprendemos, já lemos no texto aqui, que essa mulher saiu da escassez para a abundância. E é isso que Deus tem para mim e para você nessa noite, a abundância. E quando nós falamos de escassez e falamos de abundância, logo nos remetemos à prosperidade financeira. Mas vai muito mais do que isso, irmão e irmã, nessa noite. Deus quer te abençoar, Deus está te abençoando. Tudo que nós temos é bênção do Senhor, como eu falei no último domingo. Então a escassez, ela muitas das vezes é permitida, acontece na minha vida e na sua vida, para que nós possamos confiar ainda mais em Deus. Então, esse texto nos mostra que a escassez não é o fim. Não é o fim, não é um ponto final na sua vida. E essa noite Deus está dizendo para você que pode ser uma vírgula, que tem uma continuidade, mas um palco de milagre, ou seja, não é o fim, mas pode ser, e eu creio em nome do Senhor Jesus, que é um palco de um grande milagre para a sua vida. Esse tempo que você tem vivido, não é uma sentença, mas o início de uma vida abundante com Deus. Então, nesse texto, baseado nesse texto, nós vamos ter alguns pontos aqui para que a gente possa aprender. E você não feche a sua Bíblia, por favor. O primeiro ponto, que a Kézia colocou lá para a gente, a escassez revela a nossa limitação humana. Nós somos limitados. E muitas das vezes nós passamos por situações, por problemas, e muitas das vezes nos culpamos. Mas precisamos entender de uma vez por todas, obrigado, querido, Deus abençoe, que nós somos limitados, como somos seres humanos, que passamos por momentos difíceis, passamos por sofrimentos. Nós não somos super-heróis. Está aí o grupo terapêutico que vai começar na CIB. Nós precisamos uns dos outros, precisamos nos comunicar, precisamos perdoar, precisamos amar.
Nós somos limitados. A viúva tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite. Talvez, se eu perguntar aos irmãos aqui, nós vamos ouvir muitos testemunhos assim, irmãos, aquela vez, há muito tempo atrás, eu fui preparar uma comida para os meus filhos e eu percebi que a minha despensa estava vazia, que eu não tinha condições de preparar uma comida. Ou, quando uma criança, um filho, não é isso? Pede um biscoito e aí você não tem o recurso para pagar aquele biscoito, e geralmente criança, principalmente nesse tempo, pede sempre o mais caro, né? E come tudo de uma vez. E eu brinco muito com Laura sobre isso. Na minha época, na minha infância, não tinha todo esse privilégio que nós temos hoje. E é interessante como que nós somos limitados. Eu lembrei de uma história, alguns meses atrás, a gente foi no sepultamento de um tio meu lá em Campos, e aí fomos eu, minha mãe, perdão, que eu não tenho irmã, e meu irmão mais velho. E aí nós, tudo na correria, né, avisaram em cima da hora, meu tio faleceu, já estava acamado, e nós fomos para Campos. E eu nasci em Itaboraí, eu sou dessa cidade maravilhosa, Itaboraí. Tenho orgulho da minha cidade, irmãos. Mas o meu irmão mais velho e o meu irmão do meio, eles nasceram lá na roça. Mas quando eu falo roça, irmão, é roça mesmo, tá? Porque tem muita gente que mora no Rio e fala que Itaboraí é roça. Eu não acho, mas tudo bem. E aí nós fomos lá, e aí encontramos lá os parentes da minha mãe, que moram lá ainda, meus tios, minhas tias. E aí, para vocês irmãos terem uma ideia, nós ficamos o velório foi em Santa Maria, que é uma cidade um pouco maior, mas o sepultamento, o enterro foi em Santa Bárbara, que era ainda mais distante. Olha que interessante. E aí no caminho, né, participamos lá do velório, e aí o carro da funerária veio, pegou o corpo, o caixão, colocou no carro, e foi aquele cortejo, né, de roça, que a gente sabe como é que funciona, os carros, todo mundo um atrás do outro, respeitando, e as pessoas parando e tal. E aí, a caminho de Santa Bárbara, onde minha mãe nasceu, minha mãe foi criada, que é uma rua, e vários casarões antigos, e uma igreja católica lá no cantinho, no morro. E aí, no caminho, minha mãe falou assim, passa devagar por aqui. Eu não entendi. Ela, está vendo aquela casinha ali? Aquela casa ali. Eu falei, estou vendo, mãe. Meu irmão, na hora começou, ficou quieto, paralisado. Foi ali que eu criei seus irmãos. Eu fiquei assim. Eu já sabia essa história há muito tempo, mas nunca parei para analisar nessa perspectiva. E aí foi ali que seu irmão, que eu, desculpa a expressão, né? Antigamente eu vou falar assim, eu pari, né? Que é minha avó que fez o parto dos meus irmãos, dos meus primos mais velhos. E aí ela falou assim para mim, ali foi um tempo de escassez, um tempo de luta, mas foi um tempo de bênção, Deus nos abençoou ali também. E aí eu percebi aquela casa, irmãos, com 3 cômodos, 2 cômodos, né? Pequenininha, no meio do nada, no nada, em volta não tinha nada, só aquela casa em pé ainda, sem telhado, abandonada, e tem uma história ali de superação da minha mãe, da minha família, do meu pai. Minha mãe, para ir até a casa da minha avó, onde ela morava, ela andava mais ou menos 2, 3, quase 4 quilômetros, a pé, com os 2 filhos. E aí, mais um pouco à frente, ela falou, tá vendo aquele prédio ali? Eu falei, mãe, prédio, mãe, pelo amor de Deus. Aquele pedaço de obra que está ali, caindo nos pedaços, foi ali que seus irmãos estudaram. E eu comecei a valorizar tudo que eu tenho, né? Tudo que eu tive oportunidade. Então, foi um tempo de escassez, um tempo de cuidado. Talvez você tenha uma história parecida com isso. Você que é mais antigo, né? Os seus irmãos, né? A sua família. Há um tempo de escassez. Isso demonstra que nós somos limitados, que nós vamos passar por esses tempos, por essas estações. Então, a escassez nos mostra que nossas forças são limitadas e que o controle está além de nós mesmos. Nós não temos o controle. O que nós precisamos fazer é a luta todos os dias, superar, não é isso? Todos os dias. Acordar cedo e trabalhar, e Deus vai abençoando. Então, assim como o celular avisa ali, bateria baixa, ou bateria fraca, não serve muito tempo. Não vai servir por muito tempo aquela bateria, aquele celular. Então, a escassez expõe a nossa fragilidade
e necessidade de recarregar na fonte verdadeira, na fonte de abundância, que é o próprio Deus. Então, nós precisamos estar sempre, o tempo todo, conectados com Deus, confiando em Deus. Lá, em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, o apóstolo Paulo vai dizer que o meu poder, Deus vai dizer, se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando somos fracos, que nós somos fortes. Então, interessante essa questão de a gente entender que nós somos diante de Deus, a nossa limitação após o pecado, após a queda. Então, a escassez não é a ausência de Deus, mas é um convite à sua suficiência. Amém, irmãos? Deus não está ausente na escassez, Ele está dizendo que Ele é suficiente para você. Muitas das vezes nós estamos correndo atrás de coisas que nós não precisamos, e Deus vai nos dando aquilo que nós precisamos e necessitamos. Então, Deus é suficiente na minha vida e na sua vida, amém, irmãos? E em segundo lugar, que nós aprendemos nesse texto, a partir do versículo 13, é a fé. A fé abre o caminho para a provisão diária. Elias faz um desafio para essa viúva. Ela está desesperada, irmãos, pegando alguns gravetos. Alguns jovens não sabem o que é graveto, pedaço de pau, irmão, não é isso? Gravetos, pedacinhos de madeira para fazer uma lenha, um fogo para poder cozinhar pela última vez. Tamanha era a escassez, tamanha era a fome naquele tempo. Então Elias desafia, em primeiro lugar, a fazer um pão para ele. Faça primeiro um pão para mim. Talvez você pense assim, poxa, o profeta está vendo a situação da mulher, mas o profeta foi ali porque Deus o direcionou para ir. Tinha um propósito na vida do profeta e um propósito na vida daquela mulher, mostrando que a prioridade da fé, ela vai sobrepor o medo do fracasso, da escassez. A fé não ignora a realidade daquela mulher pode ser a sua realidade hoje. Uma pessoa viúva que teve uma perda, uma pessoa que não tem recursos, que está precisando de ajuda. E é interessante, irmãos, que muitas das vezes aqueles que têm poucos recursos são aqueles que mais doam. Interessante. Quando tem uma enchente, uma tragédia natural, graças a Deus por isso, aqueles que têm abundância financeira para ajudar, empresários ajudam, mas é do pouquinho de cada um, e as pessoas vão ajudando. Eu não tenho muito não, mas o pouquinho que eu tenho eu vou ajudar. Então a fé, ela não ignora a nossa realidade, mas confia em uma promessa ainda maior, em uma abundância, em um propósito ainda maior para a nossa vida. A fé é o combustível que transforma a falta em movimento e o movimento em milagre. A fé vai movimentar a nossa vida para o milagre acontecer. Porque muitas das vezes nós estamos precisando de um milagre, querendo um milagre, mas estamos acomodados, esperando. E não nos movimentamos, não movimentamos a nossa fé para que a escassez de fato acabe e a abundância venha para a nossa vida. Então nós não oramos, não colocamos a fé em prática, não jejuamos. E é um grande problema isso. Muitos crentes não têm vivido a abundância de Deus porque não se movimentam em direção ao Deus que pode realizar um milagre na vida deles. Então, que em nome de Jesus, que essa noite, que você e eu possamos nos movimentar em direção a Deus, para que o milagre possa acontecer na minha vida e na sua vida. Porque a Bíblia vai dizer em Hebreus 6:11 que sem fé é o que, irmãos? É impossível agradar a Deus. Precisamos colocar a nossa fé em movimento, em prática. E aqui, essa viúva, essa mulher, ela colocou a fé dela em prática, ela estava necessitada. E o profeta falou para ela: faça para mim primeiro, porque Deus vai abençoar. Está escrito aí no verso 14, verso 13 e verso 14. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor. A
partir do 12, o teu Deus que não tem nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha no jarro e um pouco de azeite. Estou colhendo uns gravetos, 2 gravetos para levar para casa, para preparar uma última refeição. Olha o estado, olha a situação, um caos total. Para que eu e meu filho possamos comer pela última vez e depois nós vamos morrer. Mas ela obedeceu ao chamado, à fé. Como Pedro também, naquele episódio, quando Deus chama para que Pedro saia do barco, para que Pedro pudesse testar a sua fé. Então Pedro andou sobre as águas quando olhou para Jesus, e a viúva experimentou o milagre quando confiou na palavra do profeta. Precisamos confiar na palavra do profeta, na palavra de Deus. Se lá em Mateus capítulo 6, a partir do verso 23, se eu não me engano, diz que Deus, Ele cuida dos pássaros, que Ele cuida da natureza, quanto mais os seus filhos, Deus vai cuidar, está cuidando de mim e de você. Então Deus não é ausente na sua vida, na minha vida. Mas em terceiro lugar, além da escassez que revela a limitação humana, que a fé que abre essa provisão divina, diária, em último lugar, nós vamos entender que Deus transforma a escassez em abundância. A partir do versículo 15, o quadro se transforma. Depois de um ato de fé, depois de um movimento em direção à palavra de Deus, a confiar em Deus. Então, o milagre da farinha e do azeite não acabaram até o tempo do Senhor. E eu quero dizer essa noite, irmãos, para você, que na sua despensa não acabe a farinha e o azeite, que você tenha provisão para sua casa, para sua família e também para outras pessoas. E aqui não estou falando somente de alimento, mas de esperança, de alegria, de amor. A abundância em Deus não é um luxo, mas é uma provisão diária. É uma provisão diária. O texto anterior aqui vai dizer que Elias foi alimentado por corvos. No capítulo 17, a partir do versículo 1, antes do texto que nós lemos, vai dizer que Deus foi alimentar Elias, o profeta, mandando para ele carne, água, tinha um riacho para ele. Ou seja, Deus, Ele vai prover para mim e para você aquilo que nós precisamos diariamente. O que nós precisamos entender é que nós não precisamos daquilo que nós não precisamos. Desculpa a redundância. Nós queremos prosperidade, mas muitas vezes esquecemos do nosso relacionamento com Deus. Esquecemos de sermos gratos àquilo que Deus nos dá todos os dias. O pão nosso de cada dia, aquilo que Deus nos dá todos os dias, nós precisamos agradecer. Porque não tem faltado na minha casa e na sua casa, irmãos. E se na sua casa tem faltado, a igreja está aqui para ajudar, está aqui para abençoar a sua vida. Então essa abundância aponta para Cristo, que é o pão da vida, que nunca se esgota. Isso é fato. Nós precisamos entender que uma vida em abundância, é uma vida com Cristo Jesus. O que Jesus fez na cruz por mim e por você, não tem comparação. Não tem ato maior de amor, de graça na minha vida e na sua vida. E aí, muitas das vezes, a gente percebe as pessoas correndo de um lado para o outro, querendo ser prósperas financeiramente, e se esquecendo de Deus, se esquecendo de abençoar a igreja, de abençoar o próximo. E como é bom abençoar o próximo, como é bom a gente ter essa provisão diária e abençoar o próximo. Que em nome de Jesus, que essa escassez espiritual seja trocada por uma abundância espiritual essa noite.
que possamos viver uma vida fértil, uma vida apontando para Cristo Jesus. John Stott, um pastor anglicano, vai dizer o seguinte: a verdadeira abundância não está na multiplicação de bens, mas na suficiência que Cristo nos oferece. Ou seja, se Ele pode nos abençoar, amém. Tem aquela canção, né? Se Deus fizer, Ele é. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Nós não podemos medir Deus pelo que Ele pode nos dar, porque Ele já nos deu. Na cruz, Cristo, Jesus. Quando nós entendemos isso, irmãos, a nossa vida espiritual, ela muda. Porque a gente para de buscar o Deus das bênçãos, para de buscar as bênçãos, né? Como eu falei semana passada, mas a gente passa a buscar o Deus das bênçãos, o relacionamento com Deus. E aí a nossa vida começa a ter profundidade espiritual. E essa sequidão espiritual, escassez, começa a se transformar em abundância. E as pessoas vão querer andar com você, ao teu lado. Então, a verdadeira abundância não está na multiplicação de bens, não é isso? É só um teste aqui, né? Muitas das vezes a gente vê as pessoas prosperando financeiramente, Deus está com ela. Deus está com essa pessoa, porque ela está agora com 1, 2, 3 carros na garagem. E muitas das vezes a gente não sabe exatamente como ela conseguiu os 2, 3, 4 carros na garagem, irmãos. E nós vinculamos a bênção de Deus a bens materiais. Mas o que Jesus ensinou nos evangelhos é totalmente ao contrário a isso. Não estou falando aqui contra a riqueza, contra a prosperidade. Deus quer que nós sejamos prósperos, sim, para que nós possamos abençoar, que a bênção da prosperidade não seja, né, somente em nós, que o fim seja eu e você, não, que nós sejamos o quê? Canal para abençoar. Eu conheço empresários que movimentam muito dinheiro em prol do reino de Deus, amém por isso, glória a Deus, mas que nós não podemos vincular a bênção de Deus a somente a prosperidade financeira, a bens que as pessoas têm. A maior riqueza que o homem pode ter é a salvação em Cristo Jesus, amém? Essa é a maior riqueza. Olha que você falou, amém. Amém, que assim seja. Deus quer te abençoar, Ele vai te abençoar, mas Ele quer também o seu coração. Qual é a intenção do seu coração para Ele te abençoar? Porque muitas vezes você pede, Deus, eu quero um carro, e Deus te dá um carro, e você vem para a igreja e você não dá carona para ninguém. Você sai mais cedo para não levar ninguém em casa. Que bênção é essa, que é só para você e sua família? Deus, eu quero uma empresa. E aí quando tem um projeto social na igreja, para você abençoar, e você é o último a chegar e dá o menor valor. Olha como que a gente perdeu a noção da prosperidade de Deus, que Deus tem para a nossa vida. Então, a verdadeira abundância não está na multiplicação de bens, mas na suficiência que Cristo nos oferece, e que já nos ofereceu na cruz. Então já está pago, irmãos. Então eu não tenho que fazer nada para que eu seja abençoado. O que eu faço é porque eu já fui abençoado. A matemática é totalmente essa. O que eu faço para Deus é porque eu já recebi de Deus, não é para receber o favor, ou algo, né? Então, a gente precisa entender isso muito claramente. Assim como o maná do deserto, que caía todos os dias. O que é isso, irmãos? Provisão diária. O povo de Israel estava passando fome no deserto. Deus mandou o maná, mandava o maná todos os dias. Provisão de Deus. Era esforço humano? Não. O milagre em Serepta dessa mulher nos lembra que Deus não falha em sustentar os seus filhos. Se você está de pé com essa roupa bonita que você está aqui hoje, é porque Deus está te sustentando. Deus está te alimentando, te dando um ar para respirar, um emprego, uma família. Precisamos o quê? Agradecer o tempo todo a Deus da provisão. Então, Deus sustenta os seus filhos todos os dias.
Então eu gostaria, para finalizar, que os irmãos prestassem muita atenção. Coloque Deus em primeiro lugar, mesmo em meio à escassez, priorize obedecer à voz de Deus através da sua palavra, através do seu pastor, da sua liderança. Obedeça a Deus, coloque Deus em primeiro lugar. Confie na fidelidade de Deus, porque o homem é falho, infiel, mas Deus não falha, Deus é fiel. A farinha e o azeite podem parecer pouco, mas nas mãos do Senhor, aleluia, não se esgotam. Deus pode multiplicar aquilo que você tem. Transforme a sua mentalidade, mude a sua mente. Veja a escassez como uma oportunidade de experimentar a abundância de Deus na sua vida. Está vivendo um momento difícil, ore ao Senhor, tenha discernimento, mude a sua mente. O que Deus está querendo fazer por meio dessa escassez, por meio desse sofrimento na minha vida. E aí você vai experimentar aquilo que Deus tem para a sua vida, a abundância de Deus. E em último lugar, compartilhe a sua fé em meio à crise. Isso é lindo demais, irmãos. Quando nós estamos em crise, passando por dificuldades, mas mesmo assim nós estamos firmes na fé e estamos compartilhando a nossa fé com as pessoas. Está difícil. Lá em casa só tem um pouquinho, mas Deus é fiel. No momento certo Ele vai multiplicar. É fé, irmãos. Compartilhe a sua fé. E aqui essa mulher compartilhou, né? Esse texto compartilha a fé dela comigo e com você. Versículo 15 vai dizer: foi o que ela fez, conforme o profeta dissera, e aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e para a sua família. 16, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Nós não servimos a qualquer Deus, irmãos. Nós servimos um Deus que nos sustenta, o Deus da provisão. Então Elias foi um canal de milagre, e nós também podemos ser canais de milagres na vida das pessoas. Isso é bom demais, mesmo no pouquinho tempo, no pouco recurso que você tem, você pode abençoar a vida de alguém. Talvez você fale assim: ah, pastor, mas eu tenho tão pouco. Mas um pouco compartilhado para o outro que não tem nada é muita coisa. Pense nisso e continue a sua jornada. O que era o último pão se tornou em uma jornada de abundância. O que parecia o fim foi apenas o começo de um milagre na vida daquela família, daquela mulher. Pedi a Kézia para colocar a última frase. Superar-se não é negar a realidade, mas acreditar que Deus pode mudá-la a qualquer instante. Amém, irmãos? Deus pode mudar a sua realidade em qualquer momento. Ele pode fazer porque Ele é Deus. Somente Ele pode fazer. Se você entrou aqui essa noite para ouvir essa palavra, que você coloque no seu coração que Deus pode mudar a sua realidade. Eu não posso, mas Deus pode. E eu não sei qual é a sua realidade. É uma doença? É um casamento que está quase terminando? É uma depressão? Uma crise de ansiedade? Deus sabe, Deus pode mudar. É Ele que pode mudar a sua vida, a sua realidade. Então, superar-se não é negar a sua realidade, mas é acreditar que Deus pode mudá-la a qualquer momento. Basta que eu e você possamos colocar a nossa fé em prática, em movimento. Amém? Assim aprendemos com a viúva de Serepta, que quando confiamos em Deus, Ele transforma a escassez em abundância, o fim em recomeço e a falta em provisão diária. E aí, nós vamos viver essa vida abundante que Jesus prometeu. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E isso não quer dizer a isenção de sofrimento.
de momentos difíceis, de crises, mas nos reafirma que Deus está conosco em meio aos momentos de crise, em meio à escassez. E aí nós vamos viver essa abundância. E aí a esperança vai retornar, a alegria vai retornar. Imagina aquela mulher que estava preparando a última refeição, agora ela preparou, não é? Um banquete, né? Preparou para ela, para Elias, para o filho, vamos agora todos comer juntos, porque Deus proveu. Deus mudou aquela realidade, aquela questão, aquela situação. E esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que não mudou, irmãos. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento e é o mesmo Deus que atua hoje, que quer atuar na sua vida e atua na minha vida. Esse é o Deus que nós servimos, para a honra e para a glória dele. Então que você seja, assim como o profeta Elias, canal de bênção na vida de alguém, né, Paulinho? Que bênção essa semana na nossa casa, hein? E isso é provisão. E fomos lá na casa do Paulinho para abençoar a vida dele. Tem um bebê chegando, um quarto para fazer. E vamos lá, pastor Leandro, vamos abençoar. Quanto tempo que eu não pego uma enxada para capinar um terreno, irmãos? Até brincaram lá no grupo dos homens. Mas já fiz isso já algum tempo atrás. E cheguei em casa, né, já, com dor nas costas, mas feliz por estar servindo, por estar abençoando, com pouco. E aí falava assim, Paulinho, vou poder ficar só um pouquinho, a parte da manhã, à tarde não vou poder vir. Mas ele falava assim, rapaz, é interessante, irmãos, quando a gente abençoa, a gente tem esse retorno de gratidão. Ele, não, pastor, muito obrigado. Então, às vezes, as pessoas precisam de o quê? Serem impulsionadas para ser abençoadas. Isso aqui é movimento, a igreja está em movimento, abençoando a vida um do outro. E se você sabe de alguém que está precisando tomar uma sacudida para se movimentar, não espere os pastores da igreja, faça você, porque nós aprendemos aqui na igreja que cada crente é um ministro e cada ministro é importante. Você é importante, você faz falta. Você é um ministro da casa do Senhor, então faça isso e abençoe a vida de alguém. Então nós estamos vivendo esse tempo de superação, irmão. E essa viúva aqui, ela viveu um tempo difícil na vida dela, mas Deus a abençoou e ela viveu essa grande superação na vida dela. Que nós possamos também transformar, através da nossa confiança em Deus, a escassez em abundância. Que você possa sair dessa noite, aqui da CIB de Itaboraí, Segunda Igreja de Batista de Itaboraí, confiando que Deus pode mudar o quadro de escassez da sua vida em um quadro de abundância, para que não você seja glorificado, vangloriado, não, para que o nome dele seja reconhecido através da sua vida, porque a mulher falou para o profeta, o Deus que você serve. Ela não glorificou ou vangloriou o profeta, mas o Deus que você serve. Que nós possamos fazer assim também, para a glória de Deus. Que assim seja. Nós vamos cantar nesse momento.